Planejamento cirúrgico de exodontia da optativa. Eu, Tawane Andrade, mais a minha dupla Sullivan, iremos realizar a exodontia do dente 18 e 41. Informações importantes na anamnese da nossa paciente, que ela é do sexo feminino, 23 anos, normocistêmica. Queixa principal, estou sentindo dor no dente e está atrapalhando meu tratamento ortodôntico. A história da doença é sintomatologia dolorosa de 5 a 15 dias e atrapalhando o tratamento ortodôntico. Essa história foi relatada no mês de novembro de 2022, visto que estamos em 2023, em abril, ainda continua a queixa principal dela, que está sentindo dor no dente e está atrapalhando o tratamento ortodôntico dela. Na história médica, nada digno de nota. Na história odontológica, ela já realizou exodontia e restauração. Relata não ter apresentado reação alérgica anestésico local. E essa paciente, ela não tem doença sistêmica, mas já apresentou um episódio de convulsão. Isso há 10 anos atrás, devido a ter tomado um medicamento manipulado para enxaqueca e esse medicamento estava vencido. A paciente relata não lembrar o nome do medicamento, como já tem muitos anos e isso aconteceu apenas uma vez. Relata não ter alergia a algum outro medicamento e nem anestésico local. O único medicamento que ela está tomando é um anticoncepcional. Procedimentos a serem realizados é a exodontia do dente 18 e 48. Essa é a panorâmica da nossa paciente. O dente 18 apresenta uma angulação distoangulado, clinicamente parcialmente erupcionada em relação à oclusão. Tem-se aqui, questão das estruturas nobres. O seio maxilar, uma aproximação ao seio maxilar. E o dente 48 apresenta uma angulação horizontal. Clinicamente consegue-se ver parcialmente uma parte da coroa, devido a estar numa altura da oclusão do dente adjacente, que é o segundo molar. Esse dente 48 tem uma aproximação ali com o nervo alveolar inferior, mas não teve a necessidade de ser solicitada uma tomografia. Descrição clínica e radiográfica, o dente 18 apresenta parcialmente erupcionado em relação à oclusão. Em sua angulação, apresenta distangulado, sendo uma posição favorável para a remoção e apresenta uma aproximação com o seio maxilar. Dente 48 apresenta-se uma angulação horizontal, sendo possível a visualização parcialmente da coroa, por apresentar na altura da oclusão do dente adjacente, que é o segundo molar. E apresenta ali uma aproximação com o seio, com o nervo alveolar inferior. Medicação pré-operatória que vamos prescrever, que é a dexametasona, a justificativa do uso, que é um anti-inflamatório esteroidal, de uma ação de anti-inflamatório, devido à inibição da fosfolipase A2, resultando na inibição de toda a cascata do ácido araquidônico. Com isso, vai impedir a formação de prostaglandina, tromboxicano e dos leucotrienos. É indicado para suprimir ali a inflamação aguda. Esse corticóide vai evitar o quê? Um edema ali no pós-operatório de forma imediata. Por isso, como o procedimento vai ser cirúrgico traumático, a utilização da dexametasona é para amenizar o edema no pós-operatório. Vamos prescrever também dipirona. A justificativa do uso é que é uma medicação da classe das pirazolonas. O seu mecanismo de ação é por meio da inibição da via da síntese das prostaglandinas. A dipirona é de rápida e totalmente absorvida no trato gastrointestinal e atinge a concentração máxima de 1 a 2 horas. O uso da dipirona é para auxiliar na analgesia pós o término do efeito do anestésico local, ali de forma imediata. A posologia, dexametasona 4 gramas, 2 comprimidos, tomar via oral, 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. Dipirona 500 mg, 1 comprimido, tomar via oral 1 comprimido 1 hora antes do procedimento. Procedimento cirúrgico que vamos realizar. Iniciando-se com anestesia, bloqueio do nervo alveolar superior posterior do lado direito e o nervo palatino anterior do lado direito. Bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Vamos lá. As nossas referências: segundo molar, prega mucovestibular,
agulha curta, ela deve ser introduzida ali em uma angulação de 45 graus, bisel voltado para o osso. Após introduzir a agulha, antes de injetar o anestésico, deve fazer aspiração, para ver se não está nenhum vaso. Após isso, fez a anestesia desse nervo, vamos para anestesiar o nervo palatino anterior. A nossa referência segundo molar, ali uma distância ali na região palatina de 10 milímetros, introduzimos a agulha em torno de 5 milímetros, fazemos a aspiração para ver não está em algum vaso, e aí sim podemos introduzir o anestésico. Quando formos fazer a anestesia para o dente 48, os nervos a serem anestesiados é o alveolar inferior, o nervo bucal e o nervo lingual do lado direito. O nervo alveolar inferior, referência pré-RAF pterigomandibular. Vamos ali, a nossa agulha, podemos apoiar ali, ó, como referência, o nosso dedo polegar na borda anterior do ramo da mandíbula, estrutura óssea. O paciente abre bem a boca, aí tem a RAF pterigomandibular. Vamos introduzir um pouco à frente a RAF pterigomandibular, em uma altura na relação oclusal de 10 milímetros, sendo que a minha carpule vai estar no sentido oposto, do lado oposto a ser anestesiado. Vamos introduzir essa agulha, lembrando que a agulha é longa, até sentir resistência óssea, recua 1 a 2 milímetros e aí sim introduzimos o anestésico após fazer a aspiração e não está dentro de nenhum vaso. Após isso, vamos fazer a anestesia do nervo bucal e lingual. O nervo bucal, referência ali, ó, parte na região vestibular, ao dente do segundo molar. Fazemos anestesia nessa região. E o nervo lingual podemos fazer pela parte lingual mesmo ali, na região lingual do dente a ser anestesiado, a ser extraído. Na questão da técnica cirúrgica em si, para a extração do dente 18, fazemos todo o descolamento do tecido em torno do dente com sindesmoto, que é a sindesmotomia. Após isso, fazemos a luxação do dente, que é a adaptação da alavanca. Fazemos um movimento ali de roda e eixo. Após luxar esse dente, visto que se não for extraído, já removido, podemos adaptar um fórceps para finalizar a extração do dente. Para esse dente é indicado a 18R, ou então podemos utilizar o forceps 150, se conforme ele na hora da cirurgia, qual adaptar melhor, podemos utilizar. E aí fazemos movimento de intrusão, lateralidade e extração do dente. Após isso, a extração, fazemos todo o preparo do alvéolo, ou toalete. Não tem necessidade de fazer curetagem, porque não tem lesão. Irrigação bem desse alvéolo. E após isso, finalizamos com a sutura em X. E em seguida, vamos para a extração do dente 48. Vamos fazer uma incisão da região posterior para anterior, chegando aqui no segundo molar, região parapapilar, vamos fazer uma relaxante. Após isso, descolar todo esse tecido muco periósteo com sindesmoto, com descolador de Moulton número 9. Aí descolamos todo esse tecido, rebatemos esse retalho, vamos fazer a ostectomia, que é a remoção óssea ali na região vestibular do dente. Fazemos uma canaleta nessa região, aí sim vamos partir para a parte da odontosecção. Broca 702, troncocônica, vamos fazer essa odontosecção, o dente em repartimento de 3 fragmentos. Vamos separar primeiro a coroa, vamos ali fazendo uma odontosecção de 3/4 da coroa. Para finalizar a separação dessa coroa, clivamos com a alavanca, separamos, removemos a parte da coroa. Logo em seguida, vamos separar as raízes. Depois, com isso, com a alavanca, luxamos essas raízes e removemos a mesial, a distal ou vice-versa. Após a remoção das raízes, preparamos esse alvéolo, visto como
foi realizado ostectomia, remoção óssea, fez um microtrauma naquela região, temos que curetar aquela parte óssea ali, se tiver alguma espícula. Logo em seguida, vamos fechar essa ferida, né? Iniciando na parte da relaxante, suturas simples. Nessa região onde foi removida a parte da coroa, visto que tem-se um espaço maior, pode fazer uma sutura em X. E os demais espaços para finalizar, fechar a incisão com sutura simples. Um vídeo demonstrativo para ilustrar essa extração de um terceiro molar inferior, posição horizontal. Faz-se a incisão da região posterior para interior. Faz uma relaxante para melhor visualização daquele espaço ali, para remoção, para extração do dente. Rebate todo o tecido, fazendo logo em seguida a ostectomia, remoção óssea, uma canaleta óssea ali em torno do dente. Em seguida faz-se a odontosecção, que é partindo a primeira parte da coroa, clivando a região ali para separação da coroa, remove ela, aí agora vai para a raiz. Após fazer ali a odontosecção, você usa a alavanca para luxar para remoção. Nesse caso aí conseguiu remover as duas raízes junto. Aí após a remoção do dente, preparo do alvéolo, curetagem ali no entorno, na região mais coronal. Tem que ter todo esse preparo do alvéolo para fechar essa ferida. Fazendo a incisão, iniciando pelo ponto ali da relaxante, fazendo a sutura ali simples, ponto da relaxante. Os demais espaços para fechar a incisão foi feita sutura simples. E assim, antes de fechar, tem todo um processo de toalete, que é a irrigação, e aí finaliza o procedimento cirúrgico. Os cuidados pós-operatórios que temos que orientar ao paciente é que evitar alguma atividade física, principalmente nessas primeiras 12 a 24 horas, alguma outra atividade intensa. O paciente deve ingerir bastante líquido, geralmente até 2 litros de água, e essas bebidas que ele tem que ingerir tem que ser geladas, né, frias. Tanto a alimentação dele tem que ser mais pastosa e fria, principalmente nessas 12 horas, primeiras 12 horas. No primeiro dia de pós-operatório, recomendar fazer compressas geladas sobre a área onde foi feita a extração, ingerir alimentos como sorvete, comidas frias, líquidas e pastosas, evitar movimentos de sucção e fazer bastante repouso. No segundo dia, ingestão de alimentos mornos, líquidos e pastosos, continuar em repouso. E o terceiro dia, pode começar a ingestão de alimentos normais, só que ainda evitar atividades intensas. A prescrição do pós-operatório será de dipirona 500 mg, 14 comprimidos, tomar um comprimido de 4 horas. Nas primeiras 24 horas pós-operatório, via oral, tomar via oral um comprimido de 6 horas, no segundo e terceiro dia pós-operatório. O outro medicamento é o ibuprofeno, 600 mg, 9 comprimidos, tomar um comprimido via oral de 8 em 8 horas durante 3 dias. A amoxicilina 500 mg, 21 cápsulas, tomar via oral uma cápsula de 8 em 8 horas por 7 dias. A amoxicilina será prescrita conforme decorrer o procedimento cirúrgico, e aí sim a gente vê a necessidade de passar a amoxicilina. Então esse é o procedimento cirúrgico que vamos realizar na próxima clínica da optativa.